tabela FIP, e o restante do valor do imóvel, que nós fizemos 2 avaliações por imobiliárias credenciadas, tudo certinho. Tudo certinho. Visto que lá não tem imobiliária, por ser muito pequenininho o vilarejo, a gente chamou 2 imobiliárias de municípios vizinhos. Tá. Que conhecem a realidade do local. Então, aí foi feito uma avaliação do imóvel e nós apresentamos, inclusive na reunião, isso para ele lá em Camboriú, com o meu sobrinho, e falamos com o advogado agora, recentemente, mostramos tudo que a gente tinha de proposta para ele. Inclusive a gente não entende por que contratar um advogado, já que nós estávamos nos propondo a pagar tudo, porque a gente foi na intenção de que ele passasse uma procuração para a gente poder fazer o inventário do lote e depois averbar a casa. Não tinha necessidade nem de contratar advogado, né? Já estava praticamente resolvido entre vocês. Deus do céu, né? Exatamente. Aí, mesmo assim, ele contratou um advogado e ele não aceita a nossa proposta de nada e pediu para que a gente desocupe o imóvel em 30 dias. E agora também ele propôs de fazer um contrato de locação conosco. Olha só. O dono da razão, né? Eu falei que eu não aceito fazer contrato de locação, mesmo porque o imóvel não é do meu irmão. O imóvel é dos meus pais, é nosso. E para começo de conversa, eu imagino que esteja há muitos anos aí, né? Quanto tempo vocês estão aí? Então, o meu pai faleceu faz 10 anos, mas faz 20 da construção desse imóvel. Quem construiu o imóvel foi o próprio meu pai e minha mãe. Ou seja, ele nem direito à casa ele tem direito ao terreno, né? E parcial, né? Não é isso? Parcial. Então, a minha pergunta para o senhor é assim, com relação ao inventário que o advogado diz que vai fazer. Nesse caso, eu posso ir ao cartório onde está registrado o imóvel e fazer um ofício informando de que existe uma construção, onde essa construção valorizou demais o imóvel e por esse motivo esse imóvel não pode ser inventariado? Um exemplo disso. O inventário, as pessoas falam assim, professor Júlio, o inventário eu só posso fazer até 60 dias. E não é verdade, o inventário você pode fazer a vida toda, né? É que fazer o inventário após os 60 dias, ele fica mais caro, mais oneroso. Então, por isso, o ideal é que seja feito dentro de 60 dias, porque não tem multa, né? Do ITCMD, que é uma multa que não é cobrada pelo fórum, é pelo Estado, né? Pelo Estado. Agora, um ponto importante, viu? Eu acho que, não sei, pelo que vocês estão me contando, eu pego muito isso, né? Eu me envolvo muito com a história. Poxa, é uma pessoa complicada, problemática, porque já foi feito acordo, um acordo bom. Não, eu quero aluguel. Para que aluguel? Para com isso, nem construiu a casa, para, né? Eu acho que gente assim tem que tomar porrada no bom sentido, né? Não que eu seja violento, pelo amor de Deus, mas no bom sentido, sabe? Porque é muita ganância, é muito pentelho, é infeliz, se joga na montanha, mas deixa os outros ser feliz, né? Ou seja, o que eu faria nesse caso? Eu pegaria a bazuca, sabe? Né? E qual que é a bazuca? É o uso capião. Eu faria o uso capião e chá, um beijo pra você. Sabe quanto eu vou te dar? Nada. Sabe? Porque o terreno é da família, que nem inventário tem. Se bobear tem 2, 3 inventários. E a construção é nossa. Então, tchau, amigo, você não vai receber nada. Vai trabalhar. Sabe por quê? Porque, poxa, tá querendo fazer acordo, tá querendo resolver, tá querendo... Não, eu contratei meu advogado. Não, agora eu quero aluguel. Você não... Vai tomar banho, sabe, gente? Desculpa, mas eu acho que eu sempre escuto as histórias parecidas e eu não sei, eu acho que eu tô numa fase que eu tô precisando de férias. Porque eu tô revoltado com os seres humanos. Sabe? O ser humano é ganancioso, ele é maldoso, ele é fofoqueiro, ele é invejoso. Deus do céu, né, gente? Falhas nós temos, nós somos seres humanos também, mas, poxa vida, né? Eu faria isso, eu faria uso da bazuca, sabe? Eu faria uso da bazuca, pegaria a bazuca, faria uso do capião. Vocês têm a plena condições de fazer isso. Uso capião, judicial, nada de extrajudicial. Esse extrajudicial é os blogueirinhos, né? Que fica querendo ser famoso na internet e fica contando uma história que não existe. Só eles vivem naquele mundo.
O sujeito não consegue fazer nem uso capião extrajudicial, nem numa situação perfeita não consegue fazer. Imagina um caso desse, que tem iminência de litígio. Né? Então, a pessoa é maluca, quer fama. Eu faria o quê? Uso capião judicial, cada 100 casos de uso capião, 99 é judicial. Usaria a súmula 237 do Supremo, ou seja, o uso capião pode ser usado em matéria de defesa. Então, eu faria isso. Detalhe, eu faria também o uso capião do artigo 1238 do Código Civil. Vocês vão ganhar essa ação com muita facilidade. E não vão ter que dividir nada com ninguém, não. Porque mora muito tempo aí, fez construção sozinho, ou seja, era um terreno, né? Agora vem querer andar na janela, né? Agora que a casa está bonitinha, arrumadinha, cheia de benfeitorias, estou vendo a porta linda, né? Estou vendo a cantoneira de gesso, olha que coisa linda. Agora que a casa está bonitinha, né? Com a luta da vida, porque a gente sabe quanto a gente gasta para deixar a casa bonita, né? A gente não faz do dia para noite, são anos e anos. Agora vem cantar de galo, você sai daí, você vai tomar banho. É um uso capião na cabeça para sumir, vai trabalhar, picareta, sabe? É muito mimimi, né? Pois é, doutor. Mas nesse caso, eles não podem entrar com uma emissão na posse e não sei se é possível ou não entrar com segredo de justiça e eu nem ficar sabendo da emissão na posse e eu só receber o oficial de justiça na minha porta. Gente, com muito carinho, vocês estão numa situação que está fácil de resolver. Vocês têm direito de fato, mas não pode demorar muito. Tem que ser para ontem. Não interessa quem vai fazer. Longe de mim, eu não estou aqui para vender nada, eu sou advogado atuante no Brasil todo, mas sou professor, amo o que eu faço, quero ajudar vocês, e mais que um professor, vocês ganham um amigo. Não interessa quem vai fazer, se é um parente, se é um conhecido, não interessa, tem que fazer uso capião. Por quê? Uma pessoa dessa, se já está com um advogado no meio, ele faz um inventário, ou distribui o inventário. Distribuindo o inventário, abre a alternativa dele pedir aluguel para vocês. O nome chama Ação de Arbitramento de Aluguel. Não é em nome dele, em nome do espólio. Ele representando como inventariante. Ou seja, ele pode fazer uma ação contra vocês de arbitramento de aluguel e forçar vocês a pagarem aluguel para ele proporcional, né? Não integral. Mas olha que dor de cabeça. E outra coisa, aí já fere o uso capião nosso, né? Ele pode ser pior ainda e fazer uma ação chamada extinção de condomínio. E aí nessa extinção de condomínio, o que ele vai fazer? Ele vai pedir que o imóvel seja vendido a leilão. O ideal é ter registro para fazer essa ação, mas ele pode distribuir inventário e tentar fazer isso no espólio, e o juiz pode aceitar. Ou seja, gente, não brinca não. Vocês não merecem isso, estou vendo que vocês são gente do bem. A gente percebe quando é gente do bem. Mas o terreno, poxa, vocês se propuseram a pagar, fazer acordo, ele está querendo briga, está querendo encrenca, está querendo ganhar no grito. O que é isso? Hoje, graças a Deus, a gente muda de situação, de financeira, de vida, né? Eu fiquei muito conhecido no direito imobiliário por causa dos meus livros, das minhas aulas, dou aula todo dia. Tenho a perna cheia de varizes, tanta aula que eu dei palestra, e as pessoas às vezes, eu vou fazer um curso, vou ficar milionário, e não é assim as coisas, né? Então hoje eu também escolho meus clientes. Se eu vejo que é uma pessoa problemática, eu não quero mais, porque a paz não tem preço. Qual que é o maior tesouro da nossa vida? É o tempo e a saúde. Então tem gente, foi até redundante agora, né? Tem gente, mas tem pessoas que nos contratam já desconfiando. Em qualquer relação, é o advogado, é o contador, é o médico, né? E quando a gente percebe que a pessoa nos faz mal, foge porque a vida é muito curta, né? E uma pessoa dessa tem que fugir. Como que vocês vão fugir dela? Fazendo os capião, tchau, não tem mais conversa, acabou a conversa. Porque do jeito que ele está agindo, ele vai fazer o pior. E o pior, o que seria o pior? Fazer o inventário e fazer uma reivindicatória, distribuir o inventário e fazer uma reivindicatória, fazer uma ação de arbitramento de aluguel com litigidade ativa, o espólio, fazer uma extinção de condomínio. Ou seja, um sujeito desse, ele quer pentelhar. Ele não quer fazer acordo, quer pentelhar. A pessoa, quando é infeliz, ela quer encher o saco dos outros, sabe? Então, gente, eu faria com muito gosto um uso capião. Não interessa quem vai fazer, mas façam um uso capião. O uso capião vocês vão usar para se blindar, se vir alguma coisa, é um escudo protetor, é um guarda-chuva. E o uso capião vocês vão usar para registrar o imóvel, para ter a propriedade 100%. Não brinque com essa situação, não. Porque gente cri-cri tá aí para isso, para pentelhar, né? Para pentelhar. Então, foge disso, gente, foge disso. Doutor, nesse caso, vamos supor que eles entrem com a emissão na
o advogado tem uma influência com o juiz lá da região dele, né? Eu posso entrar ele entrou com a emissão na posse e eu entro com aquele uso capião de exceção de uso capião? Não, tá tudo errado. Deixa eu te explicar direitinho pra gente não fazer besteira. Eu falo que tem muita gente, né, na medicina, na advocacia, que tem a OAB, mas é portador de OAB, não tem condições nenhuma de advogar. Não pode fazer uso capião na reconvenção. Não pode, tá errado. Como que o juiz, ele faz uma emissão de posse contra vocês, que não é o caso, não seria emissão de posse, seria uma reivindicatória. Como que vai falar o juiz? Ele tem que perder a ação e ainda você me dá a propriedade. Não existe isso, né? Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito o uso capião, uma ação autônoma. Esquece o que ele vai fazer. Uma ação autônoma. O uso capião é uma ação declaratória, então não tem réu. É uma ação que vocês vão pedir a homologação. Vocês têm a posse, mas pacífica, animus domini. Nesse uso capião, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar, dentro da ação, como fundamento, a súmula 237. A súmula 237. Então, vocês vão usar o uso capião para se defender. Vocês vão usar o uso capião para se defender quando ele vier com uma ação, seja qual for, uma reivindicatória, que você falou emissão da posse, mas a ação correta é reivindicatória, seja uma ação de arbitramento de aluguel, seja uma extinção de condomínio. Então, se ele vier com alguma ação, vocês já criaram a barreira protetora, já criaram a muralha, né? A muralha da China. Vocês já tem o uso capião em andamento. Então, o uso capião, nesse caso, ele tem que ser distribuído antes. Eu distribuo o uso capião antes, para quê? Para regularizar o imóvel, claro, mas para criar uma barreira protetora. O que as pessoas fazem de errado, eu explico para os meus alunos advogados, as pessoas procuram advogado e vai distribuir o uso capião, mas já tem uma ação em andamento. Reintegração de posse, reivindicatória, emissão da posse. Está errado. Você perdeu o feeling. Você pode até ganhar o uso capião, mas ele não vai te proteger. Provavelmente você vai perder a posse. O uso capião tem que ser distribuído antes, porque quando a outra parte vem com uma ação, seja qual for, você consegue usar dentro da contestação. Você vai alegar que existe um uso capião em andamento, mencionando o número do processo, a vara, né? É assim que funciona. Então, vocês teriam que fazer o uso capião para regularizar e o uso capião para se defender, porque a coisa está ficando cada vez pior. Ele já está querendo que assine contrato de locação, que absurdo é esse, né? Já envolveu o advogado no meio, sendo que vocês tentaram fazer um acordo, um bom acordo, dando até carro para ele. Ou seja, tem que fazer, gente, tem que fazer. Não interessa quem vai fazer esse uso capião, mas tem que fazer. Tem que fazer e logo, né? Por que logo? Porque se ele já fez ou está pensando em fazer a ação, vocês vão ser citadas. Sendo citada, né? O uso capião tem que existir antes da citação. Às vezes a ação, igual você falou, a ação até já existe em segredo de justiça, mas aí pelo menos você já tem o uso capião em andamento, né? Antes da citação, ou seja, é diferente, né? E quando entra com o uso capião, todas as provas, você já tem que colocar na inicial, na petição inicial, ou você pode protocolar simplesmente e não colocar muita coisa e depois você pode continuar adicionando o documento? Pode. Porque, por exemplo... Pode, porque o uso capião, se for separar todos os documentos, demora, né? Eu entendo, demora mesmo. Demora para procurar, demora para consertar, tem folhas que é tão antigas que você vai ter que colar, então demora, isso demora mesmo. Mesmo que a gente peça ajuda de uma papelaria, né? Demora. Então, o ideal nesses casos é fazer o quê? Distribui a ação de uso capião e pede prazo suplementar. O que é esse prazo suplementar? Você vai falar, juiz, estou distribuindo a ação de uso capião, mas a coisa está feia, a coisa é urgente. Então eu estou distribuindo aqui, mas eu quero prazo suplementar de 30 dias para a juntada de documentos. É que eu fiz questão de usufruir da distribuição desse uso capião para usar com matéria de defesa. Sinceridade pura, né? Mas tem que fazer, gente. Tem que fazer assim. Pelo jeito que vocês estão me contando, o sujeito quer briga, né? Quer briga. E outra, já tem advogado no meio, advogado vai... não é todo advogado que é que nem o professor Júlio, né? Que é sincero e fala, não precisa fazer ação, não. Tem muita gente que e tem muita gente que não. Vamos lá, tem que fazer ação. Por quê? Fazendo ação cobra dele. Tem direito de sucumbência, né? Força uma ação que não precisa, né? Eu perguntei essa questão de documentos porque, por exemplo, o senhor instrui a gente a fazer uma ata notarial, por exemplo, aquela específica de uso capião. E ela é uma ata que custa bem caro.
É, né? Pelo menos é. aqui na nossa região, ela custa aí em torno de R$ 9.000. Eu não sei se toda ata notarial custa isso, mas pelo menos aqui na nossa É região. caro. O senhor É, a ata notarial é bem caro, mas a ata notarial não precisa, porque a ata notarial é quando nós não temos prova, então você vai fazer uma ata para poder deixar o processo de uso capião mais robusto. Mas nesse caso de vocês não, tem prova, né? Conta de água e luz está o nome de quem? meu, Ótimo. Aposentadoria, o endereço cadastrado, né? Um exemplo. Esse uso capião, a ideia é vocês saberem o quê? Nome de vocês ou nome só da sua mãe? Qual que é a ideia? então, eu tinha pensado a princípio de fazer no meu nome ou do meu marido, né? Mas depois, aí eu queria ver com o senhor qual é a melhor estratégia. Se é colocar, por exemplo, nós três, minha mãe, eu e meu marido, já que meu pai já faleceu. Qual a opinião do senhor? O lado bom de trazer a sua mãe para a ação é que você consegue a justiça gratuita. Talvez, pelo fato de ela ser aposentada com mais facilidade. O lado bom de trazer a sua mãe, talvez é a prioridade processual, em virtude da idade, estatuto do idoso. Então, essas são as vantagens, né? E poderia compor o polo da ação, poderia ser você e sua mãe. Se você não quer que o seu marido apareça no polo da ação, porque ele desconsórcio necessário, o que você pode fazer na peça? Na peça, no processo, você faz uma declaração e pede para o marido assinar uma declaração de ciência da ação, mas não tem interesse. Pronto, você já consegue tirar ele do polo da ação, né? Aí ficaria a ação no seu nome e no nome da sua mãe, um exemplo, né? Mas nesse caso eu não tenho interesse de tirar o nome dele da ação. Ah, então precisa da declaração. Pode pôr ele sim, pode, é desconsórcio necessário. Na verdade, o nome dele na ação é obrigatório. Para tirar, tem que ter essa declaração. Agora, se for fazer o feijão com arroz, ele pode compor a ação sim. Pode sim, viu? Porque daí nós teríamos os documentos antigos, por exemplo, tá em nome do meu pai como pagante de contas do meu irmão. Exemplo, conta de telefone. Aí o recibo de pagamento da conta de telefone, como meu irmão não tinha salário, era o nome do meu pai. Então, trazendo a minha mãe para isso, a gente pode juntar tempo de posse, né, da área. Não ajuda? Pode fazer isso, porque o uso capião permite a soma da posse, né? Então consegue trazer o tempo de posse, perfeito. E esse uso capião dá para usar até a posse complementar, né? Ou seja, o tempo que essa ação demorar, esse tempo não é perdido, né? Se essa ação durar 2 anos, 3 anos, vai ser somado. Pede a posse complementar. O que é a posse complementar? O uso capião, o decorrer da ação de uso capião, essa posse não é perdida, ela é somada, né? Dá para pedir. Se bem que vocês nem precisam disso, eu pediria só por segurança. Mas a posse já é gigantesca, né? A gente está falando de uma posse de mais de 15 anos, né? 15 anos, né? A construção da casa já tem 20. Olha lá. Então, já tem 20 que os meus pais moram na casa e eu e meu marido 15 em decorrência da morte do meu irmão, que a gente veio para cá. Mas vocês têm todos os requisitos, a posse, mais pacífica, nos dome, ou seja, está fácil de conseguir deferimento desse uso capião. Tem todos os requisitos, é notório, né? Esse é o típico caso que vale a pena pedir uma audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque vocês passam verdade, né? Vocês passam confiança. Então, olhar nos olhos do juíza, queira ou não queira, dá credibilidade, né? Vocês passam isso, né? O prazo é real, é notório, né? O tempo. Então, é o típico caso que vale a pena pedir sim, viu? Vale a pena. Então, o senhor acha desnecessário a ata notarial desnecessária, no nosso caso, porque aí eu vou ter que pedir para uma engenheira fazer a planta da casa para juntar no processo, não tem? Tem que pedir sim. E outra coisa... A ata notarial era interessante quando nós temos um caso que o cliente não tem nada no nome, né? Aí é legal usar a ata notarial, porque se o cliente tiver condições financeiras também. Porque é legal porque a gente vai poder usufruir da ata para forçar, deixar a ação mais robusta. Mas nesse caso não, é jogar dinheiro fora, né? A ata notarial é obrigatória no uso capião extrajudicial, que é inventário, né? Que é pouco utilizado. Eu sou fã também, mas é pouco utilizado porque o brasileiro não é cultural, né? Guardar documentos. Agora, no caso de vocês, não. No caso de vocês, tem que fazer o quê? A prova da posse é notória, dá para provar, né? Tem meios para fazer isso, né?
né, com o engenheiro, as questões da casa, aí a gente vai fazer as cartas dos confrontantes, né, os confinantes, não sei. O senhor acha necessário colocar aquela cláusula que diz que os confrontantes não têm necessidade de comparecer em juízo? Ó, a gente tem que focar nessa ação e provar a posse, né? Conta de água, luz, IPTU se for o caso, benfeitorias, manutenções, fotos, imagens. É nisso que a gente tem que focar, né? A posse mais pacífica, que são as certidões de distribuidor cível. Questões processuais não dependem da gente. A gente pode até pegar as declarações dos vizinhos, juntar, mas a maioria dos juízes que são conservadores vão falar, não, precisa da citação mesmo assim. A citação é ordem cronológica, né? Então, a gente pode, se tiver amizade com os vizinhos, juntar ajuda, mas não é certeza que a gente vai se livrar dos confrontantes, não, né? Agora, outra prova legal que as pessoas esquecem é comprovante de escola, né? Vale a pena usar o comprovante de escola como prova. Nossa, é uma baita de uma prova. Eu gosto muito. Já vi muitas decisões bem fundamentadas com base nisso, né? Comprovante de escola. Verdade. Matrícula, né? Isso. Eu tinha pensado nessa questão porque minha mãe, a gente conseguiu o benefício dela do INSS através da minha matrícula de escola na época. Comprovar que era rural e tudo, sabe? Que legal. Mas a gente colocando a minha mãe como participante do polo ativo, ela aí vai dar o direito do meu sobrinho futuramente querer parte da minha mãe nessa história da sua casa, né? Depois de usucapi. Porque o documento vai sair daí no nome, vamos supor, né? Conseguimos o usucapião e saiu nos nossos 3 nomes. Tá. O que pode fazer, se vocês chegaram já a essa conclusão, porque é algo de vocês, né? É claro que tem o lado bom de encaixar a sua mãe, que é a justiça gratuita, talvez a gente consiga com mais facilidade, prioridade processual vale a pena porque vai conseguir, mas talvez a gente abra mão disso e ela faça o quê? Uma cessão de direitos para vocês. Uma cessão de direitos não onerosa, né? Eu declaro para todos os fins de direito que cedo para minha filha os direitos possessórios e afins. De uma folha só, bem simplesinho, mas... Por quê? Porque aí vocês conseguem fazer os campeonatos de vocês e se o juiz falar, mas eu quero a prova da posse de vocês, esse mesmo documento já faz a prova da soma da posse, né? Esse usucapião, gente, tem tudo para ganhar. Ele tem alguns segredos, né? Tem que bater sempre na posse, mas pacífica ele nos domina, que são os requisitos do usucapião, os pressupostos. Mas esse usucapião não pode faltar que a posse é exclusiva, não pode faltar que a gestão é exclusiva. O que é gestão exclusiva? Só ela, vocês pagam contas. Esse usucapião não pode deixar de mencionar o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Menciona a hora que for fazer a peça também, menciona a súmula 237 do Supremo. O usucapião poderá ser arguido em matéria de defesa. E outra coisa que você pode fazer também na peça, isso é importante também, você pode pedir a averbação premonitória. Lá embaixo você pede a averbação premonitória, ou na preliminar antes dos fatos. O que é a averbação premonitória? Você vai pedir para constar na matrícula do imóvel esse usucapião em andamento. É importante. Evita a dupla venda, tripla venda. A averbação premonitória é algo muito importante. E lembrando, esse usucapião então vai ter a soma da posse, através de uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa, simples, pode ser uma folha só, e a posse complementar no decorrer do processo, né? Que eu coloquei aqui. O fato da casa ter sido construída totalmente com o dinheiro dos meus pais, isso deve ser citado na inicial do processo? Deve. Deve porque isso demonstra o animus domini e demonstra que não foi mera tolerância, né? Porque qual que é a defesa dos usucapião nesse caso? É mera tolerância. Ele ia alegar, não, eles estão lá porque eu gosto deles, eu fui deixando. Mas eles estão cientes que eu tenho parte, né? Que eu também sou dono, uma coisa assim. Então, a defesa, a alegação que ele vai usufruir é a mera tolerância. Como que vocês quebram a mera tolerância, né? Como que vocês vão, na verdade, contra-argumentar? Vocês vão falar que a posse é exclusiva, a gestão é exclusiva. Entendeu? Entendi.
vamos supor que a gente perca o uso capião, mesmo que a gente tenha um mundo de documentos, isso acaba acontecendo. Tem como reivindicar os direitos, tudo que a gente investiu na casa, já que a gente, o lote valia, por exemplo, hoje lá um lote vale R$ 25.000, hoje. Imagina na época, né? Esse lote foi comprado por R$ 2.500 na época. Mas com a construção da casa, vale 200. Claro, vocês podem fazer isso, mas é uma ação autônoma, né? É claro que nos capião vocês vão alegar que houve a construção do imóvel, gastou tanto, né? Mais de anos, dá para alegar isso sim nos capião, porque dá para a gente provar a posse exclusiva, a gestão exclusiva e o animus domini. Mas nesse caso, isso vocês podem fazer numa ação de indenização, de perdas e danos, né? Contra eles ou ele, né? Essa ação de perdas e danos é possível. Cabe a ação de perdas e danos quando você demonstra a boa-fé. Então teria que demonstrar boa-fé e teria que provar essas benfeitorias através de recibos, notas fiscais. Tem muita gente, eu já fiz defesa contra aqui no escritório, que a pessoa pega e faz uma planilha. Isso não adianta nada, né? Eu tive um caso aqui que uma senhora cuidou da mãe, a mãe estava com Alzheimer e a briga de dois irmãos com ela, 3 orientais. E a briga era essa, eu tenho direito à casa, eu sempre cuidei da mãe com Alzheimer, mais de 12 anos, e aí ela veio com uma pasta cheia de papel. Eu falei, não tem jeito, a gente tem que ser sincero, né? Porque papel não vale nada, o que vale é comprovante, recibo, nota fiscal. E aí ela, no primeiro momento, ela não entendeu muito, mas depois ela fez com um outro advogado, porque acho que o advogado falou o que ela queria, né? E aí ela perdeu a ação. Aí ela veio no escritório aqui e falou, olha, você foi sincero, né? Eu perdi a ação, ainda tive que pagar a sucumbência com meus irmãos. As pessoas mentem para pegar a ação, né? É fato. Então precisa tomar cuidado. Então, essa ação de perdas e danos ela é interessante, mas não faria agora não. Vocês estão pensando no uso capião, senão eles vão usar contra vocês. Ó, excelência, está fazendo uso capião, não quer perdas e danos, o que quer tudo? Né? Quem quer tudo não quer nada, né? Ou eu quero a posse, a propriedade, ou eu quero a indenização. Então, eu seguraria essa ação. Vamos dizer que vocês não fazem nada, não faz uso capião, e amanhã ele faz uma ação e tira vocês daí. Legal, aí é a ação de perdas e danos para tentar recuperar alguma coisa. Mas fazer agora, eu acho que ela seria um tiro no pé, né? E atrapalharia o uso capião. Poderia ser bem utilizado contra vocês, entendeu? Entendi. Porque tem vários documentos que a gente pode estar no uso capião, aqui comigo, que comprovam a construção da casa. Na construção da casa, já tem esse documento que a gente pode colocar, mas não vislumbrando o recebimento disso agora, né? Entendi. O uso capião. O uso capião é uma ação declaratória, ela não tem réu. Vocês não vão brigar com ninguém. Mas nós somos obrigados a citar os confrontantes, os vizinhos, lá direito e lá esquerdo, fundos, e somos obrigados a citar quem consta na matrícula ou os seus respectivos herdeiros. Então essa citação provavelmente chegue nele. Pode ser que não, porque a citação é via correio, vai tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não deu certo, vai citar por edital. Pode ser que ele nem fique sabendo, mas normalmente fica. Se ele ficar sabendo de algum jeito ou outro, ele vai se habilitar no processo, ou se for citado, vai apresentar a contestação. Mesmo que ele apresente uma contestação, gente, vocês vão ganhar do mesmo jeito, porque a posse mais pacífica, animus domini, é notório, né? Eu tenho um caso aqui, uma senhora, o Walter e a Eni. Poxa, eles são gente do bem, quase 90 anos os dois. Anda bem, dirige bem, mó barato. São bem engraçados, contam piada. Fizemos a ação de uso capião. O síndico detonou a ação de uso capião, o síndico. E aí eu liguei para o síndico, eu falei, olha, o que está acontecendo? O senhor tem alguma coisa contra eles? Porque não tem, eles estão regularizando o nome deles. O senhor bateu até na justiça gratuita dela, que ela não precisa. Qual o motivo? Ah, não sabia, o escritório é terceirizado aqui do condomínio. O papel do síndico na ação de uso capião é ficar quietinho, né? Se ele não tem nada a questionar, não é? Eu estou fazendo uso capião no seu apartamento, eu vou brigar com... Não tem lógica, né? Então, as pessoas questionam. Outra coisa que aconteceu esse ano, o município, não, o imóvel está pegando um pouquinho da calçada, então venho requerer, o município, procuradoria, venho requerer a improcedência dos capião. Então, esses imprevistos acontecem, mas mesmo assim a gente ganha, porque a ação dos capião é declaratória, né? Doutor, eles não podem alegar
entrar contradizendo a nossa ação de uso capião, alegando que o menino era menor de idade durante todos esses anos que nós estamos na posse? Pode. E se chegar uma contestação, né, esse ponto vai alegar isso, vai alegar mera tolerância, porque é o que tem para alegar, né? Aí o que vocês têm que fazer? Tem que falar, não, você está fazendo confusão, porque a nossa posse é mais que isso. Porque a partir do momento que ele ficou com a idade, com a maioridade, se a gente for contar dali para frente, a gente tem a posse, entendeu? É nisso que você tem que pegar, né? Um exemplo. Hoje ele tem 19 anos. Tá. Então, assim, antes dele nascer, a casa já estava sendo construída, ou já tinha terminado a construção, e meus pais já estavam lá. Mas aí eu pensei na possibilidade, por exemplo, esse menino eles podem alegar isso, que ele era uma criança, mas ele sempre teve mãe, né? Então ele tinha uma tutora legal. Né? Na verdade, se alegar isso, tem boas teses para a gente usar, né? Dá para falar que não está influenciando o direito dele. Porque o direito não é dele, o direito é dos pais dele, né? Um exemplo, né? Ou seja, não, é uma tese induzindo o judiciário a erro, porque não é ele diretamente. Os pais são vivos, então dá para a gente trabalhar em cima disso, né? Teríamos algum problema, talvez, se ele fosse, de fato, o herdeiro direto, né? Mas não é. Né? Ele, na verdade, ele é filho, né? Ele tem os pais acima dele. Ele é filho do meu irmão que morreu. Aí nós éramos só em 2 irmãos. Eu e meu irmão, né? Então, ele é filho do meu irmão. Então, tá. Ele é herdeiro direto, não é? É herdeiro direto. Então, nesse caso, ele é herdeiro direto. Aí, o que é interessante fazer? Faz uso capião, mas omite isso, né? Se isso for usado em matéria de defesa, pode comprometer o uso capião. Mas nós temos boas teses. Atualmente mudou muita coisa, né? No passado não era possível fazer uso capião de imóvel público, hoje é. No passado não era possível uso capião de herança, hoje é. Tem até o RESP julgado pelo STJ. E essa questão também nós temos julgados interessantes, né? Julgados no sentido, ele mora no imóvel. Se ele morasse no imóvel e tivesse a posse, ele estava sendo prejudicado. Como ele não mora no imóvel, isso não interfere no uso capião. Então, é o julgado, é a linha que nós vamos andar com ela, né? Tá. Doutor, se fosse para o senhor pegar essa questão, qual o valor que o senhor cobraria? Hoje, uma ação de uso capião aqui no escritório, a tabela da OAB fala de 10% a 20% do valor do imóvel, mas quando é pessoa física, eu procuro ajudar, e aí cobra o valor mínimo aqui. O valor é R$ 13.500. 30%. 13.500. 30% de entrada e o restante parcelado. Tem o gasto com a taxa judiciária, se conseguir ser gratuita não paga. Tem o gasto com as citações e com a perícia, né? No finalzinho do processo, o juiz vai nomear um perito. Então vai ser feita a planta, o melhor descritivo, né? No final do processo, faz a perícia para ser feita a planta. No finalzinho do processo, hoje o uso capião tem demorado de 1 ano e meio a 2 anos. É a média. Quem fala que é mais não sabe o que está falando. Vive uma advocacia de 20 anos atrás, né? Não, é rápido o uso capião sim. Se o cartório é ruim, qualquer ação que bater ali atrasa, demora, né? Porque o cartório é ruim. Mas em média é isso. Então, calculo uma ação dessa, em 1 ano e meio, 2 anos, pode ser mais, pode ser menos, o juiz vai nomear um perito para fazer a planta penal descritivo, né? Que é o levantamento topográfico. Isso acontece em todos os capião judicial. E aí nós temos que pagar o perito. Também dá para parcelar ele também. Ele, ela, né? Só que quanto mais você parcela, mais atrasa o processo, porque eles só entregam o serviço após o pagamento, né? Da última parcela. E quanto tempo demora, em média, para a gente poder fazer essa inicial e protocolar? Normalmente eu peço 30 dias. Né? Normalmente 15, 20 dias eu estou distribuindo, 7 dias, depende um pouquinho da demanda. O uso capião tem que puxar a certidão, né? Certidão do distribuidor cível. Eu faço uma pesquisa, eu sou bem chato em relação a isso, eu tento levantar a planta na prefeitura. Então eu calculo, eu preciso de pelo menos de 7 a 15 dias. Mas eu no contrato eu coloco 30, por quê? Porque às vezes eu não consegui acesso a uma certidão, a uma planta, a prefeitura atrasou, mas é o prazo que a gente precisa para elaborar uma peça com qualidade, né? E com os documentos. Agora, quando é um caso de urgência, nesse caso aí o ideal é o quê? Fazer isso o mais rápido possível. Aí, 7 dias, ali 10 dias tem que estar distribuindo. Por quê? Porque tem que ser feito esse uso capião antes de ser citado
a ação reivindicatória, porque senão a gente perde, né? Não que perde, mas você deixa de aproveitar no sentido de defesa. E nesse caso, esse uso capião não é só para regularizar, é para se defender, né? Então tem que ser distribuído antes, tem que ser distribuído antes. Doutor, e nesse caso, caso a gente dê continuidade, né, com o senhor, aí o senhor faz isso tudo online? Porque aí o senhor, antigamente era protocolado pessoalmente, né? Hoje No passado era na verdade feito de forma física, né? Hoje não, hoje é tudo digital. Então, como a gente é muito conhecido na área, tem escritório próprio, então é tudo certinho. Então, eu faço muita coisa online, porque eu atuo no Brasil todo. Então, as pessoas mandam por e-mail, né? Aqui é tudo organizado. Tenho 5 pessoas para me ajudar no jurídico, são assessores jurídicos registrados, CLT, não tem nada de associado. Eu acho que associado é uma picaretagem tremenda, né? Acho que é ruim para todo mundo. Não, o escritório do professor Júlio, aí tem uma equipe que me ajuda. 5 a 6 pessoas no jurídico. A Camila, que vocês conheceram, cuida da minha agenda, Camila Tamires. Tem a Ellen do administrativo, tem o Lucas, e do financeiro, a gerente financeira do escritório é a Ana Paula. Então, vou fazer, professor Júlio, fala com a Ana Paula, ela vai cobrar documentos, ela vai pedir para fazer um resuminho, vai fazer o contrato de honorários, que é padrão do escritório, tudo certinho, já usado há muitos anos, a procuração, aí vem, ela liberou lá, resolveu, assinou lá o contrato, procuração, ela libera a ordem de serviço para mim. Então, quanto mais rápido fazer com ela, mais rápido vem para mim executar. E eu fiz isso há muitos anos e deu super certo. Por quê? A pior coisa que tem é a gente querer cuidar de tudo, a gente não cuida de nada, né, gente? Não é? E a gente tem que cuidar do que a gente gosta, do que a gente entende, né? Doutor, e aí, quando seja o senhor ou um assessor seu que faz a petição, o senhor manda para o cliente antes de protocolar ou não? Não, quem faz as peças com exclusividade sou eu. Eles me ajudam no quê? Elas, né? Porque agora só tem menina, né? Só tem mulher. Menina não, porque é tudo mãe de família, né? Eu não tenho nada contra, mas eu sou o escritório aqui, eu prezo muito pela responsabilidade. E hoje o jovem, tem jovens que tem, mas são poucos, né? Hoje a gente está vivendo uma juventude que quer ganhar dinheiro. Dinheiro rápido, fácil, né? Não quer aprender, não quer estudar. Então a minha equipe não é jovem não, minha equipe é antiga. Como que funciona? Eu faço as peças, eu faço as teses, eles me ajudam a cobrar documento, fazer petição juntada, né? Toda essa parte que eu consigo delegar, eu delego, mas audiência com exclusividade, salvo se eu estiver internado, alguma coisa assim, que já aconteceu, porque eu tive um infarto, né? Agora eu estou bem. Só, exceção da exceção. Audiência e peça sou eu, é comigo, né? E as peças que são feitas pela equipe são todas conferidas por mim. Então, existe um sistema, se eu não dar o aval, não libera, é para protocolo. Então, é tudo bem controlado, sim. Eu falo que já trabalhei para grandes bancos, um deles foi o Bradesco, trabalhei 3 meses. Eu pedi para rescindir o contrato, porque eu não quero perder nunca esse olhar artesanal. Eu gosto disso, de fazer, executar, pensar. Eu acho que fazer o robótico é muito triste, né? Fica uma advocacia triste. Não quero, não é o que eu sonho para mim, né? Então é tudo feito aqui. Em relação a mandar a peça, não é hábito meu, porque quem contrata confia. Mas não me importo, eu acho que não tem problema nenhum. Talvez você seja formado em direito, quer olhar, né? Então, não sei, né? Não tem problema nenhum. Não vejo nada. Tem advogado que não gosta, eu não ligo. Não é comum porque atrapalha. Não é o seu caso, né? Mas eu mando para você, aí 3 dias você não manda, eu fico te cobrando, e aí, tudo bem? Ah não, eu tô lendo ainda, eu tô vendo ainda. Então isso atrapalha muito, né? Ou ainda o pior de tudo, que já aconteceu, vai em outro advogado, ou aquele que está se formando em direito, que já acha que é desembargador, dá um monte de palpiteco, coisa sem lógica, sem nexo, e aí a gente fala, não, o que foi incluído tá totalmente errado. Aí fica aquela, então, faço, mas com cuidado. Eu peço para ler, se tiver alguma dúvida, pergunta para mim, porque senão vira bagunça, né? Um monte de gente palpitando, vira um Frankenstein, né? Sim. Eu perguntei isso para o senhor porque, assim, a gente tem outras questões judiciais e aí o advogado que trabalha normalmente para a gente, mas ele não é especialista em uso capião, é o motivo pelo qual eu procurei o senhor. Aí a gente meio que trabalha junto, não que ele não tenha experiência, mas às vezes uma questão de
alguma coisinha assim, aí eu acabo Não, corrigindo. eu não ligo não. Eu gosto até que ler. Muitas vezes a gente tem muita gente de bom senso, né? Vocês também. Então, às vezes acrescenta uma informação, né? Olha, o que vocês acham de falar nisso? Legal, nota 1000. Juntos somos mais fortes. Eu não ligo não, não tem ego não. Eu só falo desses traumas que eu já tive que a gente dá um corte, porque senão vira loucura, né? Você manda a peça para a pessoa não manda de volta, ou senão vem cheio de palpiteco fora da caixinha, aí é um problema. Um problema porque atrasa todo um contexto, né? Atraso. É verdade. E hoje eu falo isso com muito carinho, mas é uma verdade. A pior coisa que tem é você advogar para quem está se formando em direito. Eu não digo quem é formado. Quem é formado, fala, o professor Júlio, né? Eu contratei ele porque eu não quero dor de cabeça, eu não quero fazer processo de causa própria. Mas aquele que está formando, Deus do céu, às vezes dá uns palpites fora da casinha, viu? E a família, coitada, a família não sabe, acha que se formou em direito está preparado para nada, né? Está preparado para tomar porrada, né? É. Doutor, no caso da gente entrar com o uso capião e aparecer lá um oficial de justiça com uma decisão para a gente desocupar o imóvel, é só a gente informar que existe a ação daí em andamento e a gente não desocupa o imóvel? Gente, deixa eu falar algo importante para vocês. Não existe causa-ganha. É o mecânico que é o mecânico. Ele pega uma peça e vai encaixar, não encaixa a peça. O uso capião é a alternativa mais correta, a mais segura, tem que fazer. No caso de vocês é o uso capião, não tem outra estratégia. Não é adjudicação compulsória, não é divisão de terras, não é. É o uso capião judicial. Mas não é porque fez o uso capião, estou garantido. Né? Então, a tendência é que sim. Tem tudo para dar certo todo dia no escritório. Mas fatalidades podem acontecer. Pega um juiz que não entende da área, não vou suspender a emissão. Né? Vamos usar o nome emissão. Aí você tem que agravar essa decisão. Se é uma decisão definitiva, tem que fazer recurso de apelação. Então, eu sempre falo, não existe casinho, né? Casinho não existe, é tudo muito complexo. A gente lida com o judiciário é uma pessoa estranha, fria, né? Que muitas vezes não está nem aí, não gosta do que faz e julga de qualquer jeito, seja ele, seja ela. Então, a gente sempre precisa estar preparado para tudo. A ideia é que seja o mais simples possível, mas pode ser que não. Já teve casos aqui que até o próprio cliente falou, nossa, professor Júlio, vocês conseguiram tirar o pirulito da boca deles, porque deu errado em primeiro grau, deu errado em segundo grau, a gente conseguiu evitar a reivindicatória com uso capião em terceiro grau. Ah, professor Júlio, mas o que será que aconteceu nesse caso? Compraram, corrupção? Não sei, mas aconteceu. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Senão a gente cria uma expectativa, tem tudo para dar certo, tem, mas a gente precisa ficar sempre atento, né? Tá. Doutor, num caso de uso capião e fazer audiência de instrução, por exemplo, onde vão ser ouvidas as outras testemunhas também. Uso capião não tem audiência, não é comum, né? Nós vamos pedir, no caso de vocês, se for fazer comigo, eu faço questão de pedir porque acho que vocês passam confiança, né? Talvez o olho no olho ajude. Mas mesmo a gente pedindo, a maioria dos juízes finge demência, não marcam. Porque o entendimento pacificado no Brasil inteiro é igual a Portugal. É prova documental. Você está falando que tem a posse? Prova para mim, cadê foto? Cadê a imagem? Cadê contrato? Né? Então, se o juiz ou a juíza aplicar esse entendimento, não vai ter. Então, vamos pedir. Acho importante pedir. Mas nem sempre tem. Se tiver, eu que vou fazer. Se for online, eu faço. Se for presencial, eu compro passagem, faço. É comum, tá? Essa era a minha pergunta, porque daí, quando faz tudo online, dá a impressão que as testemunhas ficam muito vulneráveis, assim, sem contato. Mas o presencial é a maior mentira que tem. Eu sou a favor de cancelar qualquer tipo de audiência presencial. Não devia mais existir. Por quê? A testemunha é instruída, independente se ela é online ou não, ela vai ser instruída. Né? E o presencial, faço com muito gosto porque eu gosto da oratória, né? A gente que é professor gosta do contato, eu gosto muito do pessoal. Só que a gente sabe que a audiência presencial, no fundo, todo mundo perde tempo e não muda nada. Entendi. Só um minutinho. Tem mais doutor, então aquela questão de que o senhor acha desnecessário que eu informe, faça um ofício para o cartório dizendo que existe uma construção no qual valorizou demais o terreno e que ele não pode ser inventariado? Não tem sentido, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em discussão é o terreno.
O que foi construído em cima do terreno é indenização. Então, um ofício desse é inútil, né? Não vai ajudar em nada, nem atrapalha, nem ajuda. Corre o risco ainda do juiz falar, ó, o que vocês estão querendo? Né? Não tem lógica, é uma ação autônoma. Corre o risco de tomar lavada ainda, de falar, peraí, tá tudo errado, hein? Entendeu? Nesse caso, eu tinha pensado de fazer um ofício para o cartório mesmo, para colocar tipo anexo na matrícula, para ficar essa informação na matrícula, mas é desnecessário. Desnecessário, né? E também não vai conseguir o deferimento nunca, né? O que a gente consegue é uma averbação premonitória para fazer constar na matrícula do imóvel que existe uso capim em andamento. Mas essa questão de benfeitoria é resolvida de outro jeito, é outro caminho. É o caminho da ação de perdas e danos. Tá. Essa averbação premonitória, ela demora para o juiz conceder? Não que demora, mas nem todo juiz concede. Tem muitos que fingem demência, né? Você pode até pedir sozinho. Você vai lá no cartório e pede para averbar. Não necessariamente tem que ser o juiz, mas eu gosto muito de pedir porque vai um ofício, né? Aí sim, vai um ofício e eu acho que fica mais bonito, né? Eu acho que fica mais bonito, mais fácil, né? Mas em regra não. Em regra, os cartórios têm aceitado sim. Os cartórios não. O cartório tem que aceitar, né? Mas em regra os juízes têm aceitado sim. Mas o problema é que nós temos as varas especializadas que fazem isso todo dia, legal. Mas às vezes a gente é obrigado a usar igual aí, né? A vara civil. A vara civil é uma vara que julga tudo, e quem faz tudo não faz nada, né? Que nem advogado que faz previdenciário e criminal. Não tem lógica. São áreas diferentes, né? Trabalhista e previdenciário são áreas diferentes, códigos diferentes. E o juiz, eu percebo que é isso, né? Um juiz que julga tudo, a qualidade, o nível é zero, né? Julga um divórcio, julga uma separação, ação de alimentos, julga caso de direito do consumidor para vai julgar um uso capião. Não sabe nem o que está falando, né? Não sabe. Não sabe. Ainda mais nessa região, eu não sei, já que o senhor esteve por aqui pelo Goiás, lá pertence ao município de Planaltina de Goiás. Olha lá. É um município muito complicado para o estado. Né? Onde tem muito problema mesmo, assim, de invasão de terra, grileiro de terra, posse, não sei o quê. Então, e aí mudam os juízes, vem aqueles juízes novos que não sabem nada com coisa nenhuma e acaba dando cada sentença. E eu não sei o que é pior, viu? Eu não sei o que é pior. Hoje a gente fica até confuso. Eu tinha isso, né? Os juízes jovens chegam e não sabem nada. Mas às vezes eu vejo que tem juízes, assim, eu tenho processo no Brasil todo. Eu vejo que tem juízes jovens, mas tem aquela vontade, né, de julgar, fazer o cartório funcionar. Não são todos. Aí você pega um juiz mais antigo, é o bicho preguiçoso, né? Ele ou ela nem no fórum vai. Então, obrigado, Camila. Então, tem de tudo. Eu acho que não tem regra, né, para as coisas, né? É difícil, né? Mas, doutor, é isso que eu tinha. Ó, acho que o nosso tempo já deu também. Passou rapidinho, mas foi bom. Vocês estão bem orientadas. Acho que consegui tirar todas as dúvidas. Vocês sabem que o uso capião é um caminho, como fazer. Independente de fazer comigo ou outra pessoa, o mais importante para mim é orientar bem. Acho que vocês foram. Ganharam mais que o professor um amigo. Quero o bem de vocês. Desejo sucesso, tá? Não deixe de fazer, não interessa quem vai fazer. Mas faça assim, porque é importante para vocês terem paz, né? Nós vamos conversar aqui em casa e aí vamos conversando aí. Eu posso ajudar, viu, fazendo aqui no escritório, posso ajudar fazendo a peça e vocês distribuem, às vezes tem um advogado na família, né? Não sei se é o seu caso. Não. Então, assim, eu consigo ajudar de várias formas. Às vezes contrato um outro advogado e eu corrijo a peça, eu faço mentoria. Ah, professor Júlio, o advogado fica chateado. Fica nada, pelo contrário. Ontem mesmo eu atendi um advogado, corrigi a peça dele, falou, professor, sou seu fã, tenho seus livros e tudo certo, né? Eu acho que esse negócio de ego, sei tudo, isso aí é coisa de gente boba, gente tola, né? A gente tem que evoluir e saber que não sabe tudo. Eu sei muita coisa, sou um especialista na área de direito imobiliário e em outras áreas eu não atuo. Você perguntar para mim quantos anos você aposenta, eu sou capaz de errar. Doutor, qual o valor que o senhor cobra para corrigir uma peça? Marca uma mentoria, né, que é o valor de uma consulta. Aí o advogado, a advogada participa, eu corrijo na hora e vou ensinando, explicando ele, vou treinando ele ou ela com muito carinho, tá bom? Então tá, vamos conversando então. Tá bom, fica aí com Deus, tá? Um abração, qualquer coisa eu tô aqui. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.